Para tirar as dúvidas sobre a declaração do imposto de renda, a gente vai falar com o Luiz Furtado Júnior, que é especialista em direito tributário do escritório Sayane e Sanglietti Advogados. Obrigado pela participação aqui conosco, Luiz. É ele que vai ajudar a responder as questões dos nossos telespectadores. Luiz, eu já começo perguntando sobre essas novidades. A gente mostrou aí no VT a novidade de você poder mudar depois de um dia enviada a declaração. Como você vê essa novidade? Pode, de fato, ajudar o contribuinte a cometer algum pequeno deslize? Com certeza, com certeza. Primeiramente, boa noite. Com certeza, eu acredito que sim, pode auxiliar o contribuinte que cometeu algum equívoco na hora do preenchimento a retificar isso sem nenhum prejuízo de multa ou mesmo juros incidentes em relação à sua declaração. E o pessoal de casa já está mandando alguns questionamentos, a gente vai colocar aqui no telão, porque nós pedimos no decorrer do dia que a galera mandasse as dúvidas em relação a esse tema. A primeira é do Gilmar de Recife. A pergunta é se todo mundo é obrigado a pagar o imposto de renda, a fazer a declaração. E o doutor já está aí para responder para a gente. Está obrigado, a apresentar a declaração de ajuste anual, a declaração de imposto de renda de 2019, a pessoa física residente no Brasil que em 2018 recebeu rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste na declaração anual de montante superior a R$ 28.559,70 ou recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Mais um caso de obrigatoriedade de declaração é daquela pessoa física que obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos, isto é, se ela vendeu um imóvel, um carro, sujeito à incidência do imposto, obteve ganho em relação a essa alienação, ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias de futuro e assemelhadas. Tá aí, pergunta respondida. Vamos para a próxima pergunta que o pessoal manda pelo nosso WhatsApp. Quem vem agora é o Paulo, de Americana. Luiz, ele pergunta, valor de propriedade pode ser atualizado à medida que chega o IPTU anual? Pergunta do Paulo, de Americana, aqui no interior de São Paulo. Olha, essa pergunta é muito boa e ela é recorrente aqui, tanto nos escritórios de advocacia como nos escritórios de contabilidade, tá? Inclusive, recentemente, houve uma proposta legislativa para que pudesse se atualizar o valor de bens e direitos sem que houvesse a tributação dessas atualizações, tá? Mas, na verdade, a pessoa física que for declarar o valor desses bens e direitos, inclusive da propriedade imobiliária, deve levar em consideração o custo desse ativo, tá? Para fins de declaração, ou seja, o valor que a municipalidade sugere na hora de recolhimento de IPTU, por exemplo, não deve ser atualizado ano a ano. Isso vai gerar para a pessoa física que realizar essa atualização, muito provavelmente, o imposto a pagar indevidamente. Vai complicar ainda mais. Vamos dar uma olhada então na próxima pergunta que está chegando aqui para nós, Luiz. O pessoal de casa está mandando e a gente faz a questão. É do Bruno de Brasília, ele está falando se quem paga a pensão em uma conta da avó, por exemplo, do beneficiado, qual CPF indicar na hora de fazer a declaração, Luiz? O CPF do beneficiado. Nesse caso, a pessoa deve usar diretamente o CPF, então, do beneficiado. Pois é, a pessoa que realizou o pagamento vai imputar na declaração de imposto de renda dela o CPF de quem é o beneficiado desse pagamento. Obviamente que quem efetuou o pagamento é o CPF daquela pessoa que está declarando o imposto de renda. Entendi. Mais uma agora do... Quem manda a mensagem para a gente é o João de Belo Horizonte. Ela desapareceu. Cadê o João de Belo Horizonte com a mensagem? Aí está. Tá aí. Luiz, ele pergunta, na participação de lucro da empresa onde eu trabalho, vou pagar imposto de renda? O que ele faz com essa participação do lucro, esse dinheirinho que vem a mais? Pois é, a PLR, a participação nos lucros e resultados, ela é tributada exclusivamente na fonte e é sujeita, sim, à tributação do imposto de renda. Ou seja, tem que ir lá no programa e colocar o valor da PLR para ser possivelmente tributada, lá na hora de preencher o programa do imposto de renda?
Pois é, muitas vezes as empresas possuem a obrigatoriedade de fazer uma retenção dos valores que são pagos para os funcionários, né? E em relação ao PLR não é diferente. A pessoa jurídica que realizar o pagamento para esse funcionário, pessoa física, deve fazer a retenção do imposto e para que a pessoa física consiga declarar corretamente seu imposto de renda, ela deve informar num campo de tributação exclusiva a tributação do PLR. Tá aí, nem pensar em omitir, né, Guga? Não vai fazer esse erro. Não vai cair nessa. Vamos acompanhar então, saber de quem que é a próxima pergunta que está chegando aqui para nós. É do Pedro, de Santo André, São Paulo. Luiz, a pergunta é: se alguém recebe um depósito de valor elevado em conta, sem origem conhecida, como fazer para declarar isso lá no momento do imposto de renda? Será que o Luiz nos ouve? Sim, sim. Eu estou lendo aqui a questão. Tá ok. Se alguém recebe um depósito de valor elevado em conta sem origem conhecida, como fazer para declarar isso no imposto de renda? Tem alguma maneira? Sim, você deve declarar isso como um rendimento. Aí precisaria entender a natureza desse rendimento para poder imputar ele num campo certo na hora da declaração, tá? Luiz, então, só para entender, por mais que a pessoa não saiba como discriminar isso, tem que haver uma discriminação na hora de declarar o imposto de renda desse depósito, independente dessa origem, da onde vier. Sim, em que pese a origem do depósito não tenha sido comprovada, é um rendimento e é um acréscimo patrimonial da pessoa física que está declarando isso em determinado ano calendário, né? Então, deve sim ser imputado na declaração de imposto de renda. Luiz, nossa última pergunta vem lá de Juiz de Fora. Vamos para a tela. A pergunta é do Márcio. Ele diz: essa é uma pergunta interessante. Eu posso jogar um rendimento meu para minha esposa? Isso muda porque a Receita ela bate os CPFs de marido e mulher, né? Como é que faz? Isso tem alguma ajuda? Muda alguma coisa ele querer jogar um rendimento dele para a esposa? Pois é, a única maneira de você transferir um rendimento próprio para um terceiro, no caso a sua esposa, Márcio, se ela realizar a declaração como contribuinte principal e você como dependente dela, tá? Tá aí, porque então. caso contrário, você vai ter que declarar como seu rendimento, na sua própria declaração. Na sua própria declaração. Tá aí, Luiz. Obrigado pela participação. Luiz Furtado Júnior, especialista em direito tributário. Tirando algumas dúvidas do pessoal de casa, a Receita Federal abriu, então, hoje, para você levar a sua declaração. Luiz, obrigado por responder as questões do pessoal de casa. Imagina, uma boa noite para vocês. Ótima noite, Luiz. Até mais.